Bom dia, bom dia, a paz esteja contigo, meus amados. Estamos chegando a partir de agora com mais um Amanhã com Deus. Olha que bênção, como é bom poder começar mais um dia na presença do Senhor. Glória a Deus, amém? E eu quero declarar que essa manhã será uma manhã abençoada, uma manhã de paz, uma manhã de esperança e, acima de tudo, um amanhã que nós vamos entender que Deus continua no controle de todas as coisas. E hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito importante, o tempo de Deus. Olha, mas antes de continuar, eu quero pedir para que você faça uma coisa: compartilhe essa mensagem com alguém, marque uma pessoa que precisa ouvir essa palavra. Divulga nos grupos da família, nos grupos da igreja, nos seus contatos. Talvez essa palavra vai abençoar você também, seja exatamente a palavra que alguém precisa ouvir nessa manhã. A Bíblia diz o seguinte, lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1: tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para o propósito debaixo dos céus. Olha que palavra poderosa. A Bíblia não fala que algumas coisas têm tempo. A Bíblia fala que tudo tem o teu tempo determinado. E muitas vezes sofremos porque queremos viver hoje aquilo que Deus determinou para o amanhã. Nós queremos a resposta agora. Queremos o milagre agora, não é verdade? Queremos a porta aberta agora. Queremos ver o resultado agora. Mas Deus, Ele trabalha com o tempo. E uma das coisas mais difíceis para o ser humano é esperar. Porque quando Deus diz espere, nós pensamos que Ele está parado muitas vezes. Quando Deus diz ainda não, pensamos que Ele nos abandonou. Quando a porta continua fechada, nós pensamos, será que Deus esqueceu de mim? Mas eu quero dizer algo para você que está acompanhando: Deus nunca se atrasa. O tempo de Deus não é atraso. O tempo de Deus é preparação. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, Deus pode estar preparando você. Enquanto você pensa que a porta não vai abrir, Deus pode estar preparando o ambiente. Enquanto você pensa que a promessa morreu, Deus pode estar trabalhando lá nos bastidores. Olha para José. José, ele recebe uma promessa, ele teve um sonho, mas entre o sonho e o cumprimento da promessa, existiu o poço, a escravidão, existiu a injustiça, existiu a prisão. Se José olhar para apenas a circunstância, ele poderia pensar, Deus esqueceu de mim, mas Deus não havia esquecido de José. O processo fazia parte do tempo de Deus. E talvez você esteja vivendo exatamente isso. Você está dizendo assim: Senhor, quando a minha família vai mudar? Quando a minha financeira vai melhorar? Quando essa porta vai se abrir? Quando eu vou viver a promessa? E Deus está dizendo para você hoje, nessa manhã: confia em mim, eu sei o tempo certo. Porque existem coisas que se garante do tempo, pode até transformar em peso, não é verdade? Às vezes nós pedimos uma bênção, mas ainda nós não estamos preparados para sustentá-la. Pedimos uma porta, mas ainda não temos estrutura para permanecer dentro dela. Pedimos crescimento, mas ainda nós não temos maturidade para lidar com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Então, por isso, Deus trabalha primeiro em nós e depois através das circunstâncias. Talvez você está perguntando, por que Deus está demorando tanto, hein? Mas eu quero mudar essa pergunta nessa manhã. Em vez de perguntar, por que está demorando? Pergunte, Senhor, o que o Senhor está preparando em mim enquanto eu espero? Porque existe um propósito até no tempo da espera. A espera não é o tempo perdido. Enquanto você espera,
Deus está fortalecendo a sua fé. Enquanto você espera, Deus está amadurecendo esse coração. Enquanto você espera, o Senhor está fechando porta que poderia destruir os seus projetos. Enquanto você espera, Deus está preparando algo que você não consegue enxergar. E eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida nessa manhã. Você recebe? Não desista ainda porque não aconteceu. O fato de ainda não ter acontecido não significa que não vai acontecer. O silêncio de Deus não significa ausência. Às vezes Deus está em silêncio porque Ele está trabalhando. Lázaro estava morto 4 dias. Quando Jesus chegou, a família pensou, agora acabou. Mas Jesus chegou no tempo certo. E quando Jesus chega, até aquilo que parece talvez não ter terminado, recebe uma nova oportunidade. Então você esteja olhando para uma situação de desânimo, passou o tempo, não é verdade? Mas eu quero dizer para você, se Deus ainda está no controle, a história não terminou. Não é o seu relógio que determina o tempo de Deus. Não é a sua ansiedade que determina o tempo de Deus. Não é a opinião das pessoas que determina o tempo de Deus. Existe um tempo determinado por Deus em todas as coisas. Então por isso continua orando, continua buscando, continua confiando, continua fazendo aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Não pare no meio do caminho, porque ainda você não viu o resultado. A semente não parece no dia que é plantado, mas isso não significa que ela não esteja crescendo. Tem coisas que Deus está fazendo na tua vida agora, que você não consegue ver, mas no tempo certo, você vai olhar para trás e dizer assim, agora eu entendo, Deus estava comigo em todo o tempo. E eu quero orar por você nessa manhã, você vai clamar comigo nessa manhã, nós vamos entregar totalmente essa situação, essa circunstância, diante desse Deus poderoso. Vamos orar, vamos clamar. Eu tenho certeza que você vai ter paz, você vai viver mais tranquilo, você vai ter uma qualidade de vida melhor depois dessa palavra e depois dessa oração. Vamos orar, vamos determinar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está acompanhando Manhã com Deus. Senhor, talvez tem pessoas cansadas de esperar, pessoas que estão pensando em desistir, pessoas que estão perguntando até quando, mas nessa manhã, fortalece o coração delas, ensina cada pessoa a confiar no seu tempo, que ninguém venha tomar decisões precipitadas por causa da ansiedade, que ninguém venha abandonar a promessa porque ainda não viu o cumprimento. Senhor, dá força para continuar, dá sabedoria para esperar, dá discernimento para entender os seus processos. E eu declaro que o tempo de espera não vai ser tempo perdido, mas vai ser um tempo de preparação, de crescimento e de amadurecimento. Senhor, visita cada família, visita as casas, visita a vida financeira, visita a saúde, visita os sonhos e os projetos, que cada pessoa possa entender que o Senhor continua trabalhando, mesmo que os nossos olhos não conseguem enxergar. E eu declaro, aquilo que Deus determinou na sua vida, acontecerá no tempo certo. Não desista, não pare, não abandone a sua fé, porque tem um tempo determinado para todas as coisas, em nome de Jesus, amém, amém, meus queridos. Olha, eu espero que essa palavra tenha falado profundamente ao teu coração. Se você recebeu essa palavra, escreva aqui nos comentários,
Eu vou esperar o tempo de Deus. E compartilhe essa mensagem com alguém que precisa aprender a confiar no tempo de Deus. Não se esqueça de nos acompanhar no nosso canal, porque de segunda a sexta-feira nós vamos estar junto no Amanhã com Deus. Manhã com Deus, para você começar o dia melhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e o seu dia. E nunca se esqueça, o tempo de Deus é perfeito. Deus abençoe você. Um grande abraço. Fica na paz do Senhor Jesus e até a próxima Manhã com Deus.